Boa noite a todos. Estamos aqui ao vivo. Vou esperar alguns segundos aqui até eu ver a transmissão entrando aqui no LinkedIn. Só um minutinho, por favor. Estamos ao vivo. Acabamos de entrar. Quero agradecer a todo mundo que vai estar ao vivo aqui ou assistindo gravado. Meu projeto chama-se Resumo Tech, né? Meu nome é Leandro, vocês já me conhecem. Hoje eu tenho uma convidada, né, que eu agradeço muito. Elaine, obrigado por você ter aceitado o meu convite e estar falando de um assunto que eu acho que é de interesse de todo mundo, né? Todo mundo tem interesse na área de projeto, então, por favor, se apresente. Sim, obrigada, Leandro. É um prazer estar aqui com você, conseguir falar de um assunto tão novo, tão legal, que atinge tantos mercados diferentes. Muito obrigada de coração pela oportunidade. Bem, eu sou gerente de projetos, trabalho com liderança de projetos, facilitando aí projetos de inovação em ambientes corporativos complexos. Eu tenho uma trajetória muito boa em empresas de vários segmentos, desde a indústria até o varejo, passando pela área bancária. Então, a minha missão é liderar iniciativas de transformação digital, integrando sistemas, fazendo a gestão de portfólio, estruturando processos. E, ao longo da minha carreira, eu promovi aí a colaboração entre muitos times, garanti entregas com foco em valor, superei muitos desafios, trabalho com metodologia tanto preditiva como ágil, e muito prazer a todos que estão nos ouvindo. Bom, eu que agradeço, né? A gente estava até falando antes de entrar aqui que não acontecesse nada, eu acabei caindo. Não sei se você percebeu. Percebi. Apesar de que a tecnologia nos ajudou, você continuou logado, só eu caí, mas voltei. E voltei na hora certa para dar continuidade aqui, então nada aconteceu. Quem vai assistir isso só vai achar estranho, porque meu rosto saiu, eu voltei, vai ficar rápido. Eu achei estranho que ficou muito silêncio, aí eu fiquei com vontade de dizer, será que eu caí, ele caiu, o que houve? Mas exatamente. Falta um pouco de habilidade com essa ferramenta, né, que você usa. Eu desconheço, eu fiquei assim, mas continuei falando. Que bom que você apareceu na hora certa. O problema não é nem a ferramenta é ótima. O problema acho que foi da internet aqui mesmo, entendeu? O operador em questão, que não é das melhores, né? Nosso tema que nós construímos a 4 mãos, né? Foi bem provocativo, teve muitas interações nas redes, né? Porque ninguém esperava ouvir um nome de projeto de TI sem escopo fixo, como sobreviver à era da incerteza, né? Então, acho que todo mundo, de uma maneira geral, que trabalha, não importa. Esse título de impacto foi todo seu. Até eu fiquei impactada quando eu li. Porque, assim, eu sou um cara meio debochado, meio irônico, né? Então, eu gosto de trazer um pouco dessa energia para assim, por a dinâmica, para o texto. Eu tenho feito, como eu faço mestrado em defesa cibernética, então cada vez mais eu tenho feito material científico e aí dá aquela cara muito quadradinho, muito certinho. E aí eu já escrevia, enfim, né, comecei a criar conteúdo para o LinkedIn, falei assim, pô, tá muito, eu tô me sentindo dentro do mestrado. Então, você faz uma transição. No mestrado, eu faço de acordo com o que tem que ser feito, os protocolos estão ali para isso, né? As normas estão ali. E eu comecei a transformar o Resumo Tech em algo muito mais pessoal mesmo, de ser de opinião. O que eu acho, né? Não só como usuário, como gerente, como mestrando, mas como pessoa que está consumindo tecnologia, né? Então, e aí eu decidi mudar, tanto que no lado do Resumo Tech, tudo deixou de ser essa coisa mais meio técnica e passou a ser mais de opinião, eu sendo crítico, eu sendo um pouco irônico, eu sendo um pouco debochado, né? E aí, isso porque é da minha natureza. Aí, quando a gente estava até discutindo outros nomes, lembra? Que você até falou, eu vou usar isso aqui, eu posso? Óbvio que pode, né? Então, vamos escolher um, entender, e os outros está aí, está no universo, né? As pessoas podem usar, né? E esse assunto, né, como eu disse, né, não importa se você trabalha numa empresa de tecnologia, ou se você trabalha numa empresa de construção, ou se você trabalha numa empresa educacional, sempre vai existir pessoas de projeto.
E sempre vai ter TI. Hoje não tem como, né? Você excluir uma empresa. Ah, não tem TI ou não tem projetos, né? E aí a gente, para quem está assistindo, seja ao vivo ou gravado, a gente criou assim a quatro mãos, como eu disse, 3 tópicos a gente vai desenvolver em cima desses assuntos, né? E aí eu vou citar o primeiro tópico, você vai começar a falar aí do seu ponto de vista, né? Então, eu até dar um pouco aqui da minha essência aqui do pouco dessa brincadeira, né? Escopo aberto ou escopo vivo, né? Que até você, escopo aberto ou escopo fechado, né? O escopo vivo. Como redefinir as expectativas, né? Desde o início do projeto, né? Quando você lida com isso, né? Lida com projetos, lida com expectativa, e você sendo gerente, né? Como você administra a ansiedade de uma equipe, de um setor, de um coordenador, de um gerente, né? Diga para nós seu ponto de vista, como administrar isso. Vamos lá. Tem um fator cultural muito forte nisso, né? O pano de fundo é a cultura. Mas esse tema, Leandro, ele mexe muito comigo, até porque eu errei um projeto inteiro, né? Não tenho vergonha de falar minhas falhas, eu acho que faz parte da trajetória de todo profissional, mas eu errei um projeto inteiro por achar que o projeto tinha um escopo aberto, quando ele era um escopo fechado, ele era ou um escopo morto, né? Então, eu já entrei assim com a ideia de ser um projeto de escopo aberto, porque eu já vinha há quase 7 anos trabalhando com esse tipo de escopo, e mesmo quando eu entrava e que todos os stakeholders ali entendiam que não dava para fazer um projeto daquela forma, a gente já convergia ali para um escopo aberto, né? E rapidamente essa análise a gente consegue ver, óbvio que tem um fator de contratação por trás disso também, mas no caso desse erro, era até possível a convergência, né? E foi muito ruim por não ter essa visibilidade. Óbvio que eu não errei sozinha, eu acho que a empresa também faltou um pouco, né, de me dar um briefing ali do que estava rolando. Não foi numa experiência anterior minha, mas a consequência disso foi que eu fiz assim, erros terríveis, sabe? Eu sobrecarreguei o time, eu ignorei toda e qualquer política do IP, por exemplo. Eu fiz estimativa de prazo errado. Então, é um tema que por muito tempo eu revirei, eu refleti, como eu amadureci em cima desse caso, e eu fico muito feliz em poder compartilhar eles com você, né? Com vocês. Mas, assim, eu acho que vamos contextualizar, respondendo a sua pergunta. Uhum. Escopo aberto ou vivo, né? No meu ponto de vista, o aberto é um projeto que a gente ainda não sabe exatamente tudo. A gente não sabe o que vai ser feito, né? As entregas não estão totalmente definidas. E o escopo vivo é um escopo que está em constante evolução, porque o contexto muda, o time aprende, o usuário aprende, e aí aquele projeto ele vai tomando caminhos diferentes, ele é literalmente um organismo vivo que vai se alterando. E por isso que a gente usa o nome, né? Exatamente. E aí eles podem ser as duas coisas ao mesmo tempo, né? Então, assim, são, na verdade, projetos sem um escopo fixo, mas isso é muito importante colocar, porque confunde as pessoas, não significa que eu não tenha uma falta de direção no projeto, tá? Uhum. Mas sim que eu tenho a adoção ali eu tenho como característica um escopo que é dinâmico e adaptável, que evolui conforme a gente aprende mais sobre o problema. Aí a solução é o valor real entregue ao cliente, para além de um produto XPTO, mas eu tenho um valor entregue a um cliente, a uma empresa, a uma organização. Então, em vez de eu ter tudo definido no início, esses projetos se constroem de uma forma mais interativa, mais incremental e com constante feedback. Eu gosto de dar um exemplo, né, assim, sobre isso, que é o roteirinho da viagem, né? Quando a gente estuda engenharia de software, eles sempre dão um roteirinho de viagem, porque é um fluxo, né, muito fácil da gente compreender. Com certeza.
né? Mas imagina que eu sou uma estudante ou eu estou aprendendo sobre práticas culinárias e eu quero conhecer regiões do Brasil que são reconhecidamente famosas por ter uma culinária muito boa, muito exótica, muito diferenciada, né? Então eu escolho ali que eu vou em Minas Gerais e eu vou no Pará, né? Porque, enfim, são duas capitais que têm uma culinária riquíssima. E quando eu chego em Minas Gerais, eu só sei isso, tá? O meu valor é esse. Eu quero aprender Uhum, técnicas culinárias avançadas. Eu quero me uhum, desenvolver. Esse é o meu valor. E aí eu decidi uhum. viajar de forma prática e eu decidi que eu vou para Minas e eu vou para o Pará. Só que aí eu cheguei em Minas e eu me deparei com algumas técnicas lá de fazer doce em calda, doce em compota, aquele doce de figo, aquele doce de laranja. E Adoro. aí, nó, eu amo doce também, né? E aí eu acabo descobrindo que eu sou muito boa na elaboração daquele negócio. E que eu Aham. tenho um talento, eu tenho um potencial em explorar aquilo ali. E alguém me falou lá em Minas que disse: olha, se você for lá para o Pará, para no Piauí. O Piauí tem uma escola de doce. E ele tem mesmo, Uhum. porque eu já fui, lá tem uma feira em Teresina incrível de doces em compota. E aí eu já mudo o roteiro do meu projeto. Eu não vou mais para o Pará, Sim. eu vou para o Piauí primeiro para pegar isso, né? Então esse exemplo, o que eu quero dizer com ele, que em vez da gente tentar controlar tudo, de eu ir para o Pará, efetivamente depois de Minas e aprender outras técnicas de outras culinárias, eu, em vez de eu controlar tudo, eu criei um direcionamento ali. Eu deixei espaço para aprender com aquela minha experiência em Minas, ajustar e eu reagir rapidamente para um outro roteiro. Então, isso daí é uma característica forte e típica de um projeto que a gente tem objetivos amplos e que o que eu vou ter nele é o escopo definido por épicos, né? E não por um detalhamento exaustivo. Não que eu não tenha escopo, isso daí muita gente Sim. confunde, né? O escopo, ele é vivo, ele é definido. Porque quando ele é indefinido, é quando o projeto não tem clareza de propósito algum. E aí ele E, se e, perde. e ele se perde. Ele se perde Ele para se todo perde. mundo. Ele Para se todo perde nas mundo. Né? expectativas de todo mundo, né? É. Então, não é isso. Se você não tem um propósito, por favor, já comece logo com o seu discovery, com ouvindo, né, seus times, entendendo o que vocês querem. Agora Mas eu vou te fazer esse, uma pergunta, pegando esse seu gancho que você está explicando, e isso aí para mim está claríssimo, né? Qualquer projeto, se não tiver um escopo definido, não tiver um início, meio e fim, ele vai ficar aí no limbo e vai se perder, né? E aí eu te pergunto, pegando o gancho que você está falando, como você, gestor, explica isso para os clientes internos, né? Que ainda tem aquela coisa presa de que o projeto ele já tem que estar 100% fechado na largada, né? Porque é a expectativa, né? Desenha-se um projeto, né? Tem início, meio e fim, definido até então, prazo, sei lá, tem o budget definido ali, mas a gente sabe que não funciona assim, né? Como é que você, como gestora, até para quem está te assistindo, né, com a sua expertise, como você falou, eu fiquei super feliz em ouvir pela primeira vez alguém falando de um fracasso, né? Porque vitórias, né, todo mundo lembra só de quando você sobe lá em cima e ganha a medalha, aquela coisa toda, mas ninguém sabe a trajetória de uma pessoa, de quantas vezes a gente erra, até conseguir uma vitória. Então, sensacional a sua introdução, já começar logo falando que errar faz parte, né? Para ninguém achar que só o lado bom, o lado bonitinho funciona. Para você, como gestora e super realista pé no chão, como lidar com clientes internos, enfim, né? Que já tem uma expectativa alta, que tudo tem que estar pronto 100% logo da largada. exatamente. Obrigada de novo. Eu sempre penso, né? Quem vê a gente no LinkedIn, nos nossos sucessos nas redes, não vê o sacrifício, o fracasso corre por trás daquilo, né? É, E eu verdade. passei muito perrengue na minha vida, eu não tenho vergonha de falar, não. Mas legal, como é que eu lido com isso? A gente tem que passar uma consciência muito grande para todos os envolvidos no projeto, seja ele qual for o mercado. E se falando de TI, isso é muito recorrente, porque é inovação. E a inovação, ela muda todas as variáveis o tempo inteiro, né?
mas passar uma consciência para esse público de que o planejamento, o projeto em si, ele vai ser orientado por valor de negócio e não por uma lista fechada de entrega. Uma lista Isso fechada aí. de entrega é risco de retrabalho. Então, a gente vai trabalhar com uma priorização contínua, com base em mudança de contexto, aprendizado e resultado. E começo a conscientizar sobre todas as ferramentas que nós vamos utilizar. E, óbvio, conscientizá-los de que a gente vai trabalhar muito em cima de hipóteses no início. E que isso é muito saudável, Sim, porque é muito natural que a gente só saiba o que a gente quer depois que a gente vê o produto. com Isso é certeza. recorrente. Então, por que recair novamente nesse erro, digamos assim, se hoje em dia nós temos tantos instrumentos para fugir dele, né? Então, eu sigo um passo a passo também de interação com todos os stakeholders, perpassando, inclusive, mostrando o que foi entregue, mostrando as métricas, porque quando a outra ponta ver o resultado acontecer, ele se sente mais seguro, né? Então, eu posso passar esse roteiro, falar rapidinho para você, Sim, sim, sim. né? Mas, se eu não me engano, a última parte da nossa live também falaria sobre isso, não era não? Só tira a minha Sim, sim. dúvida. Sim, Tá. vamos aqui, os stakeholders ansiosos e o mito da Isso, previsibilidade, né? isso, isso, A gente isso. pode voltar, e aí eu vou aproveitar esse É. gancho que a gente está falando sobre isso, né? Já que a gente estamos falando de comunicação, você faz algum tipo de acordo com os artefatos que você considera indispensáveis para o início de um projeto? Independente do escopo, né? E uma outra pergunta, que é uma pergunta que eu gosto sempre de introduzir esse lado, né? Você tem algum contrato psicológico que sempre funciona, né? Para você interagir com todos os membros da equipe ou com os seus clientes internos, né? Alguma palavra, algum movimento mágico, né? Para manter tudo funcionando sem não ter ninguém tentando abrir o maxilar e puxar o crânio, né, no momento de pânico. É um contrato psicológico, esse termo é novo. É. Mas bacana, gostei. Não, sobre os artefatos, depende muito da governança de toda empresa que você está envolvido. Ah, Uhum. eu, eu não tenho nenhum negócio meu, né? Eu faço parte de uma organização. Então, Sim. ali já existe uma governança pré-estabelecida com os produtos que devem ser entregues. Isso, às vezes, causa muito impacto em um projeto de escopo vivo, né? E Uhum. isso é algo que eu trabalho a minha vida inteira, até porque eu trabalho em ambiente regulado. Então, eu tenho ali uma base de gestão de projetos que, por vezes, ainda é muito preditiva. E você tem que fazer muitas adaptações para entregar o que Uhum. o SLA da empresa, né? Ali o Sim, PMO te cobra, e do que efetivamente é útil para o teu projeto. Mas em sim. se tratando de projetos dessa categoria, a prototipação, os MVPs, né? As sprints de hipótese são coisas que eu não abro mão, né? Isso é importante. As métricas por meio de gráficos, nenhum tipo, a gente vai falar mais Uhum. aprofundado sobre isso, né? Uhum. Mas não deixar de mostrar gráficos que exibam um contexto e te contem, te mostrem um retrato da tua operação, né? Sim, Então, ali, dependendo do contexto, sempre trazer os gráficos certos, com as métricas mais certas para você ver previsibilidade, andamento, velocidade do seu time, adaptação do seu time àquela mudança, também são artefatos que eu nunca abro mão. E qualquer tipo de instrumento que me mostre a segurança, a validação do cliente e do usuário sobre o que você vai fazer, porque é fundamental.
Pode ser uma reunião gravada, pode ser um termo de aprovação, qualquer coisa que também não gere uma espera no meu fluxo, né? Uma Sim. espera é a paralisação da minha operação. E é muito comum a gente ter isso também quando a gente está esperando a aprovação de qualquer coisa que seja. Então, ter uma aprovação ágil sobre isso para evitar é muito importante. Sobre o contrato psicológico, eu tenho uma facilidade de ter uma comunicação muito boa com quem trabalha comigo, Leandro. Uma comunicação tanto síncrona como assíncrona. Quando eu me deparei com a gestão de projetos, eu entendi que existiam 2 pilares, né? Comunicação, que envolve pessoas, e eu gosto de trabalhar com pessoas. Eu sou da área tech, mas eu gosto de me comunicar, gosto de conviver, gosto de dialogar, gosto de me sentir na pele daquela pessoa, independente do que ela esteja fazendo. E o outro pilar era risco. Então, tudo que a gente tem que fazer é trabalhar para controlar esses riscos, ter um entendimento muito claro do que são eles e de como e o que devemos fazer para mitigá-los ou evitá-los. Ou achar uma resposta, vai que eu aceitei, eu vou achar uma resposta para aquilo. Mas é uma abordagem em que, desde o início, eu estou muito próxima, com uma escuta muito ativa, articulando tudo entre os envolvidos, porque é muita gente, é muito canal de comunicação. Então, o meu contrato, ele sempre começa com alguns kickoffs, né? Seja um kickoff mais de alto nível, com diretoria, com gerência, para a gente equilibrar nossas expectativas, o que eu quero com isso, o que eu espero com isso, quais são os benefícios qualitativos e quantitativos para a minha empresa, como que eu espero que esse time trabalhe, falar tudo, porque daí a gente vai desenhando e entendendo o que é factível, o que não é factível, e toda a rota, tentar entender a rota que a gente vai traçar e andar para atingir esses objetivos e essa expectativa. E depois eu faço um kickoff mais técnico, só com o time. Não é uma daily, não é uma planning, não é nada disso. É um bate-papo, olho no olho. Pessoal, esse daqui é o propósito do projeto, esse é o valor, essas são as OKRs, esses são os KPIs. Vamos trabalhar com a metodologia XPTO. Vocês se sentem seguros? Vocês têm prática nisso? Quem não tem tanta aptidão, enfim, levantem os problemas, vamos dialogar. Não é um papo que termina em 1 hora, geralmente, mas é o amadurecimento e a formação daquele time de trabalho, para que a gente consiga ter uma engrenagem fluida, né? Porque muitos projetos também falham porque o time não teve a química, não teve o casamento. E é fundamental que a gente tenha. Isso é importante, né? Antes de a gente passar para o próximo tópico, deixa eu dar uma olhadinha aqui no LinkedIn, agradecer aí temos 7 pessoas acompanhando ao vivo, a Cristal, obrigado aí, Cristal, o John Silva, né, dando aí uma boa noite a todos, Ricardo Oliveira, Amanda Mendes Tavares, boa noite, agradecendo a interação, né, e depois vamos aqui depois fazer mais comentários. Pegando o gancho que você começou a falar no final, né, o nosso segundo tópico está seguindo o roteiro, né? Então, estimativas ágeis. Deixa eu te interromper antes da gente chegar nesse tópico. Eu queria, acho que assim, uma parte do contexto, acho que as pessoas que estão vendo viram eu falar muito sobre palavras relacionadas à agilidade, né? Vai falar agora. Isso é um ponto que eu queria assim, né, fortalecer, que para mim eu acho que a agilidade ela sempre vai existir porque existem projetos dessa natureza, né? Então, assim, e por que existem projetos dessa natureza? Porque a gente tem um contexto que contribui a isso. Eu fiz uma publicação anterior que eu achei legal eu ir puxando o gancho desses assuntos de hoje, e aí eu falei um pouquinho sobre o ambiente VUCA.
Eu achei tão legal as pessoas comentarem sobre isso, né? E Sim. dizer, nossa, esse ambiente e tal é muito comum, que é volátil, é incerto, é complexo, a gente tem muita variável envolvida, a gente tem muita ambiguidade, né? Muitas interpretações. Então, caramba, como que eu vou garantir que o que foi planejado há 6 meses atrás ainda faz sentido hoje, né? Então, isso é um ambiente muito propício para o escopo vivo, é uma resposta muito natural a esse ambiente. Em TI, isso é muito forte, até porque a gente tem uma transformação digital, uma inovação constante. A gente hoje tem contratos mais flexíveis, né? Sim. Baseado em valor, muito baseado ali enquanto que eu retornei, né, que são os outcomes, então, dessa minha KPI você me atendeu? Atendi, então eu vou te pagar. E aí a gente tem também uma cultura ágil que entrega um valor que é pertinente, que entrega uma metodologia que é pertinente a esse ambiente VUCA. Você sabe o que eu estava pensando outro dia? Eu disse, você vê, né? Todo mundo está vendo aí a polêmica dos bebês reborns, né? Tá. E eu disse, cara, quem inventou esse negócio? Será que um dia pensou que ele iria ser usado para simular uma maternidade? Eu fui pesquisar quem é que inventou esse negócio. Isso foi criado lá no final da Segunda Guerra Mundial. E Caramba. sim, para atender por uma questão de entretenimento, para atender os colecionadores, porque são bebês muito reais, e tinha, sim, ali uma parte terapêutica do negócio, né? Ali Sim. para mães que perderam filhos, etc. e tal. Mas simular uma maternidade é um negócio que eu acho que quem inventou nunca pensou nisso. E olha como que as coisas ao redor, né, vão se realinhando para atender esse mercado. Então, Verdade. o contexto ele muda muito mais rápido do que a nossa capacidade de planejar tudo com precisão. E Isso é aí verdade. né? E isso Sim. fortalece demais o uso de métodos e frameworks ágeis. Né? É o grande argumento pelo qual a cultura ágil ela sempre vai estar aí em pleno movimento, porque ela trabalha bem com tudo aquilo que eu não tenho definido, o meu planejamento não precisa ser detalhado, eu não tenho data fixa, eu tenho projetos extremamente complexos, então, assim, ela consegue equilibrar o risco com o tempo. Né? Eu consigo ter prazos voláteis, mas o prazo é tratado de uma forma diferente. Né? Mas vamos lá, vamos entrar É, na questão da métrica, que a você, gente já vai caminhando. você já adiantou muita coisa, porque o tópico seria esse, né? Estimativas ágeis, como evitar promessas baseadas em achismo, né? E a minha primeira pergunta para você já seria, que você meio que respondeu, porque ainda caímos em armadilhas precisas de uma data, mesmo quando o projeto é ágil, né? Você meio que tocou no assunto, né? Das minhas primeiras perguntas, né? Então, na verdade, eu vou passar para uma outra pergunta, né? O papel dos dados históricos e da maturidade de um time na hora de fazer previsão, né? Você olha para o histórico e consegue fazer um reforecast das coisas que você está olhando para frente, né? Você consegue, opa, eu olhei para isso aqui, vou refazer o reforecast aqui para poder o meu projeto continuar tocando, né, sem gerar grandes impactos, né? Então, como você lidar com essa situação? Tá, vamos lá. Todo esse contexto fica assim muito claro o entendimento de que na prática de projeto vivo, o planejamento e a gestão ela é contínua ao longo do projeto. Né? Ele não é um negócio que acontece aqui no topo, planejei, especifiquei, fiz o layout, parará, né? Desenvolvi, testei, implementei. Não é isso. Né? A gestão ela é fluida ao longo do projeto. Então, assim, em relação à métrica, antes de chegar lá, esse projeto sempre, óbvio, define a necessidade clara, né? Sei lá, vamos melhorar a experiência do nosso usuário.
A gente levanta as hipóteses, como eu já falei, então, sei lá, se a gente adicionar um botãozinho de chat, será que o cliente vai se sentir mais acolhido? Uma hipótese para eu ter a resposta e implementar uma história a partir daí. Eu vou entregar algo pequeno, algo testável, um MVP, algo experimentável, e eu vou coletar dados reais e feedbacks a partir daí, né? Porque a partir desses dados é que eu vou aprender e ajustar o escopo com base nesses meses aí de aprendizado. Se a hipótese se confirmar, eu evoluo a solução, se não se confirmar, eu descarto, né? Mas as nossas métricas nesse tipo de projeto, ela tem que ter o foco na capacidade do time e na métrica histórica, como você já citou. Então, a capacidade do time, observar quantas unidades, quantas histórias, quantos pontos, enfim, quanto que o time consegue entregar dentro de uma release, de uma sprint, de uma interação, seja lá como é que vocês possam chamar isso, dependendo do mercado. E a métrica histórica, a gente pega alguns tipos. Posso pegar lead time, o throughput, o cycle time, que eles ajudam a entender o ritmo real da entrega, né? Então, aí, no ponto de métrica, o foco sai de uma previsão errada e ela vai para a capacidade adaptativa. Eu fixo ali a capacidade, o tempo, a equipe, e eu observo o que cabe ali, né? Então, assim, em vez de eu usar um conjunto de métricas fechadas, de estimativas, com prazo muito batido, do tipo, vai pegar o ponto de função ou qualquer outra métrica, eu faço isso em uma semana, com certeza. Não. Não tem como. Exatamente. Vamos usar um... Não tem. Nesse tipo não tem. Porque... Senão isso aí vira chute elegante, né? Isso aí vira um chute elegante. Não. E isso daí é você metrificar escopo. Como é que eu vou metrificar baseado no escopo que muda? Não tem como. Então, em vez de metrificar com base no escopo que é volátil, eu vou metrificar com base no fluxo. Então, eu vou ter um conjunto de métricas de fluxo e ou comportamento também, né? Então, não é. Em um projeto tradicional, a gente vai medir avanço com base, sei lá, no planejado versus o entregue. Não. Mas no escopo vivo, o planejamento muda com muita frequência. Então, a gente precisa de métricas que acompanhem o fluxo real daquele negócio, né? A pergunta é frequente dentro das métricas. Nós estamos entregando o que prometemos? Essa pergunta vale muito dinheiro. Nós estamos entregando com consistência e valor, né? Quem vai dizer isso são algumas métricas muito básicas. A gente não precisa ter muita firula, né? Eu fiz um curso de métricas nesse mês e eu venho me aprofundando muito nisso, porque eu até achava, eu dizia, caramba, para eu ter um dashboard que exploda de informações e números e que todos os gerentes e diretores fiquem loucos, eu tenho que ter muita inteligência nas minhas métricas, eu tenho que ter coisas muito elaboradas. E aí, estudando, conversando com mentores na área de métricas, eu entendi que não, que a gente precisa de simplicidade, né? Então, quando você faz o básico feijão com arroz e você entrega a simplicidade, você já está entregando muito na empresa. E aí eu trabalho com 3 métricas dentro de um projeto vivo. O throughput, né, que é a quantidade de itens ali que eu entreguei dentro de um período, né? Um time que se adapta a um projeto vivo, ele tem um throughput relativamente estável, mesmo diante ali de uma mudança. Tá? Eu posso usar o lead time, né, que é o tempo entre o início e o fim do trabalho. Então, na minha cabeça, ali dentro de um projeto vivo, um time adaptativo tem um lead time também previsível, mesmo quando surgem mudanças. Eu posso também usar o cycle time, que aí ele já mede o tempo, né, que o item ficou em uma raia, né, em um trabalho ativo. Qual o tempo que ele ficou só em progresso, concluído, enquanto o lead time mede desde a entrada da fila até o final. Isso daí são métricas muito básicas, né, Leandro? São métricas que você tem com qualquer ferramenta que você consegue calcular no Excel, na mão. E aí,
dentro dessas métricas, eu ainda posso colocar um grauzinho de inteligência, que seria a taxa de resposta à mudança. Ela não é uma métrica de mercado, ela não é amplamente usada. Essa métrica de taxa de resposta, ela se caracteriza por um gráfico chamado radar de adaptabilidade. Ela não é muito utilizada, né? Mais comum a gente vê-la em avaliações qualitativas de um time ágil, sei lá, no contexto de coach, em retrospectivas muito avançadas, é ótimo trazer isso numa reta, porque você começa a avaliar o comportamento, né? Ela mede como e em quanto tempo o time se ajusta à mudança não prevista. Como que surgindo, né, uma prioridade nova, quantas vezes essa mudança surgiu, em quanto tempo o time respondeu, qual o impacto dessa entrega? Porque isso daí impacta diretamente nas outras métricas. Com certeza. Um exemplo prático, sei lá, eu tenho throughput de 6 itens por sprint, né? E eu tenho lead time de 9 dias. Legal, mas e a minha taxa de adaptabilidade? Eu respondi à mudança com um replanejamento legal, sem prejuízo, né? A gente pode entender ali que o lead time e o throughput vão ficar abalados, né? Eu posso ter 8 itens por sprint, eu tive no final dessa sprint uma mudança, a próxima sprint eu só entreguei 6 itens. E aí eu consigo até jogar isso ali num gráfico, consigo adaptar um gráfico de bar chart, por exemplo, do throughput, onde eu jogo os itens por sprint, mas eu entendo qual foi a minha sprint, que o meu escopo foi muito adaptável, onde eu mudei muito. E eu consigo ver o abalo ali dentro dos itens entregues. E eu posso ter uma leitura no final que vai me dizer, caramba, eu precisei de uma sprint para me adaptar, né? Uma sprint eu entreguei 8, a outra 6, eu voltei para 9. Essa aqui do 6 foi realmente onde o time teve que se reencontrar e achar ali as suas ferramentas para se readaptar àquela mudança. E essas ferramentas podem ser variadas, tá? Desde o reuso de um componente, trazer um componente antigo, mas a chave da questão mesmo é você ter um volume pequeno de trabalho, né? Eu ter o controle ali do meu IP, eu não estar fazendo ou entregar muitas demandas. Um escopo pequenininho me dá mais controle sobre o que vai vir e se ele vai alterar muito o que já está pronto ou não. Então, e isso é importante, você está falando isso, é uma coisa importantíssima, né? Você ter um escopo onde você consegue administrar sem queimar a tua largada e sem principalmente queimar o teu finish, né? Porque acontece de que você está tentando manter a tua equipe funcional e vem outras áreas demandando cada vez mais. Só complementando uma coisa que eu acho importantíssima que você falou, que isso é um conceito que eu aprendi na Telemar, entendeu? O mínimo, assim que você está falando de entrega mínima, né? O menos é mais. Porque às vezes tem pessoas que pensam grande demais e escalam assim muita coisa e no final acaba não entregando nada, né? E aí eu aprendi isso no mundo de telecom. Estou falando isso no início dos anos 2000, ali antes da Oi existir, né? E é uma regra básica de empresas que nem eram tão tecnológicas como são hoje, né? E nessa vivência, eu aprendi uma coisa que eu levo comigo até hoje, né? Que a gente precisa ser transparente sem ser impreciso, né? Por isso que quando você coloca muita informação, você parece ser uma pessoa que está jogando informação ao vento, né? Isso não precisa ser assim. Então, o menos é mais, fazer o básico, arroz, feijão bem feito, entendeu? Você mostra precisão no resultado, né? Por mais que tenha variável, né? A gente sempre trabalhou na área de telecom, com parte estatística ou não, e dentro da área de projetos a gente vai ter isso também, né? A margem, né? A margem que está lá, eu não sei qual margem você vai colocar, mas empresas trabalham com margens seguras de 2,5%, algumas que são mais arriscadas, reduz isso para 1% de margem para mais ou para menos, mas é bem isso aí, né?
Já quem está ouvindo, bote isso na cabeça de vocês. Não abracem o mundo com as pernas, porque vocês vão escorregar e cair. Façam básico, bem feito, porque isso vai chamar muito mais atenção de você tentar entregar o mundo, né? E sair agarrando várias coisas ao mesmo tempo, e no final vai ser isso aí que você falou, né? A equipe se perde, o resultado fica distorcido, a entrega não é no prazo que foi estipulado e fura tudo, entendeu? E isso também é custo, né? Você parar, se um projeto que queima o finish vai acabar aumentando o teu custo, né? Exatamente. A gente tem que medir a nossa capacidade de entrega e adaptação. E para que a gente consiga ter uma adaptação rápida a uma mudança de um escopo tão vivo, é exatamente isso. Trabalhar com uma margem de capacidade pequena, né? Não planejar a sprint ou a tua release com 100% da sua capacidade, manter aquele WIP sob controle, né? Menos tarefa em andamento, muito mais flexibilidade, ter clareza de prioridade e critério de entrada no fluxo, né? Aí a gente volta lá para o início, ter um bom acordo de como priorizar, facilita muito a tomada de decisão de quando tudo muda, né? Então, sei lá, até ter um definition of ready, né, o DOR, ali é importante da gente ter para saber como que aquele produto vai estar pronto, o que se espera dele. E é isso, trabalhar com escopos menores, com entregas incrementais, a gente quebra ali a demanda em fatias pequenas e a gente consegue reorganizar melhor o backlog sem perder tudo que foi feito, né? Eu tive até um pedido, até um exemplo nesse tempo agora, nesse último mês, nessa última sprint, né, que a gente teve que alterar ali a jornada de uma solicitação de pedido bem no meio da sprint, né, então a gente rapidamente se organizou, viu que aquele componente a gente podia pegar numa biblioteca que ele já estava homologado, a gente conseguiu remontar a nova tela, assim, com 70% ali, basicamente, dos elementos já prontos. Então, a gente conseguiu entregar uma nova demanda que a gente descobriu ela no meio do fluxo ali, sem grande impacto na cadência da entrega. Foi bem legal, porque a gente se movimentou rápido, mas a gente tinha esses critérios que nós comentamos agora. E, por último, em relação à questão da métrica, eu queria falar um pouco da KPI, né? Porque a gente falou muito que em projeto vivo a gente tem que entregar valor, né? Sim. Então, a gente vai medir o sucesso dessa entrega pela entrega de valor contínuo, né? Pela estabilidade da capacidade ali do time e pelo impacto dessas entregas dentro do objetivo do negócio. Sim. E aí é isso que as KPIs trazem, né? É o maior valor que elas podem trazer. E aí a gente pode definir algumas KPIs lá no início do projeto, que faz parte da expectativa e do contrato psicológico, né? Sim. Então, definir o objetivo da minha KPI, essa KPI quer provar o quê, né? Sei lá, um exemplo, o objetivo é melhorar a eficiência da entrega, então eu posso ter ali uma KPI que é o meu lead time médio, né? Eu posso ter ali uma KPI de aderência ao planejado, então as minhas entregas planejadas, elas foram concluídas, se bem que essa KPI, ela não é muito a cara desse tipo de projeto, mas é um tipo de KPI, né? Então, o que eu quero dizer é que na verdade, a gente tem que estabelecer as KPIs, entender como que elas vão ser medidas, né? Então, satisfação do usuário com uma nova ferramenta. Eu vou avaliar o valor percebido, né, dessa entrega ali por meio de notas coletadas que esse usuário vai dar de feedback, por exemplo. Vai ser um survey da Google, da Microsoft, se a média for tanto, legal, teve aderência e realmente foi uma solução inteligente para o nosso usuário. Poxa, essa foi uma grande entrega do projeto. Né, e a gente conseguiu aferir por uma KPI. Então, as KPIs, elas também consolidam uma parte muito importante nas métricas desse tipo de projeto. Pô, bacana isso. Vou dar aqui boa noite para o Davi, que foi o meu entrevistado na semana passada. Boa noite para o meu cunhado aqui, também está aqui ao vivo aqui,
Meu cunhado é professor PhD em Direito, né? Está prestigiando a gente aqui. Obrigado, cunhado. Sua audiência é importante para mim também, né? E aproveitando o gancho, a gente está falando justamente sobre isso, né? Vamos agora voltar ao link lá que a gente começou a falar no início da nossa live. Eu usei esse termo, achei sensacional. Até acho que eu vou deixar salvo aqui para usar futuramente, né? Stakeholders ansiosos e o mito da previsibilidade, como manter a confiança sem prometer o impossível, né? Porque às vezes esses líderes maravilhosos que às vezes cutucam, nos ligam fora de hora, né? Nos imploram por soluções milagrosas, como se nós fosse o Superman ou o Tony Stark da Marvel tentando salvar o mundo, né? Como lidar com esses executivos que confundem previsibilidade com certeza absoluta? Diga-me, do seu ponto de vista, como você lida com aquela pessoa que chega com toda certeza que vai dar certo, entendeu? Que está tudo sob controle, que vem comigo que eu sou o fodão da parada, entendeu? E aí você tem que chegar e mostrar como lidar com as coisas. E, nossa, é uma saia justa, você tem que exercitar uma comunicação estratégica o tempo inteiro, né? Eu sempre falo isso para as pessoas. É algo que eu me debruço muito a estudar. Você tem uma comunicação estratégica e assertiva para aquele nível de hierarquia que você está comunicando. Eu passei por uma saia justa nesse sentido, que eu fui falar a palavra piloto no projeto. E, os diretores não gostaram. Não, você vai entregar Sério? um piloto. Você vai entregar um piloto? Não, Elaine, não é piloto. A gente quer a solução definitiva. Piloto, não. Então, eles não... na cabeça deles, eles achavam que o piloto era um protótipo que eu ia colocar ali e dizer, olha esse Lego aqui bonitinho, né? Eu acho que ele... Sério mesmo? Sério? Sério. E aí eu até tirei a palavra piloto de toda a documentação, porque eu tava com medo. Disse, cara, ele vai ler piloto numa... Era uma figura do kickoff que estava escrito piloto, eu troquei a figura. E aí... Meu Deus. Porque eu queria que eles entendessem que o piloto não é aquele Lego que não vai fazer nada, né? Não é aquele piloto de papel que, né, a gente faz interface de alto nível da faculdade, que a gente vai com os cartazes e traça. Não é isso, né? Então, assim, a gente tem que, para todos esses stakeholders, explicar que o projeto ele tem um objetivo claro, que a própria organização definiu, e que os critérios de sucesso devem ser bem definidos, né? O que é o meu critério de sucesso? É um número? É um usuário? É uma expansão? O que é, né? O que muda ali dentro desse projeto é só o caminho que a gente percorre, né? Ele é ajustado ali com base em um aprendizado real. Por isso que o protótipo é tão importante. Então, a gente tem que apresentar um modelo de evolução ali como parte desse plano. Eu uso muitos roadmaps visuais, eu uso muito Canvas, eu faço plano de release para mostrar que existe um método, mesmo com tanta flexibilidade, né? Então você usa tudo isso para poder deixar o stakeholder estressadinho mais calmo, né? Usa as métricas, para deixar ele seguro, e eu cumpro a documentação que a empresa me pedir e eu até faço um cronograma, mas não é um cronograma fechado, né? Sim. É um cronograma, então, por exemplo, a empresa me deu 1 ano para fazer um projeto, e dentro desse 1 ano para fazer um projeto, ela me deu objetivos muito, muito, muito maduros, benefícios muito maduros. Eles sabiam qual era o propósito do projeto, eles sabiam o que esperar daquele produto. Então, eu usei a documentação da empresa e mostrei para eles, por meio de todo esse roadmap visual, de uma gestão muito à vista, como é que está o andamento do projeto. E eu achei incrível, eu acho muito legal quando eles te dão assim uma margem de tempo, porque eu trabalho numa mineradora, então é um ambiente regulado, é muito difícil deles chegarem e dizer, olha, vai criando, e aí quando o cronograma for nascendo, você me dá, não é startup, né? Não, sem condições. Startup dá essa visibilidade, dá essa flexibilidade, que é bem bacana.
Mas, olha, Elaine, eu vou te dar, tá aqui, o valor é X e o tempo é Y. Vou fazer um cronograma, faço cronograma de releases, eu não faço com tarefinhas muito bem marcadas e fechadas. E foi nesse cronograma que tinha a palavra piloto, e aí eles se assustaram, e disse, piloto não, a gente não quer piloto. Eu tive que explicar que o piloto era um teste, era um mínimo produto, e que aquele piloto, esse cara o pulo do gato, ele já era utilizado. Não era um negócio que eu ia descartar. Era um produto, era uma entrega inicial, e as fases que iriam ser oriundas dele, todas iriam reaproveitá-los e todas iriam até me dar mais agilidade de implementação, porque eu estava melhorando o modelo de machine learning ali naquele contexto. Então, a gente tem que ter uma explicação, a gente tem que explicar que a adaptação é um controle inteligente. Ela não é falta de controle, né? O risco é a gente achar que tem tudo na mão, é não mudar o plano, é manter ali um plano. Isso que é o risco, né? Então, a gente tem que passar segurança por meio de um processo muito bem feito, com entregas muito frequentes, com um feedback muito assíduo, não esperar o projeto. Quando eles entendem que a gente não vai esperar o projeto terminar para ter um produto, tudo muda. Quando ele olhou e disse, caramba, em 40 dias, então, esse piloto já vai fazer alguma coisa? Eu disse, vai. Ah, sensacional, sensacional, a gente não vai esperar um ano, né? Então, e ter, além de passar essa visão, montar uma agenda com ele para que ele não fique no escuro. A gente está entregando continuamente, com visibilidade, com tomada de decisão compartilhada, porque eles também podem chegar e dizer, não gostei, muda. O projeto está sendo estruturado, inclusive, para isso. Então, não tenha medo de você não saber tudo, cliente. O processo foi criado para trabalhar com isso. Você vai descobrir o que você quer ao longo dele e a gente vai entregar dentro do tempo que você precisa. Então, falando parece fácil, mas na prática não é. Não. Na sua opinião, o que é mais difícil de alinhar? O backlog com o time ou a expectativa dos diretores que acham que o Scrum é um tipo de reunião de brainstorm com post-it colado na parede, né? O que você acha? O que é mais... Qual a sua opinião? O que é mais difícil? Com certeza fazer o stakeholder entender o poder de um projeto adaptável dentro de uma metodologia ágil, sem dúvida. Principalmente se você está em um ambiente tão político, em um ambiente tão tradicional. Regular, né? Como você mesmo falou, tão né? regulado, eu trabalho muito em ambiente regulado, né? É mineradora, é indústria, faz cerveja, é o CNJ, enfim, são ambientes muito regulados e muito tradicionais, onde a gente vem de uma cultura da engenharia civil, né? Então, é muito difícil de quebrar esse silo e mostrar para eles que a gente tem como ter flexibilidade, porque a gente está construindo um produto digital. Então, com certeza, é mais difícil, requer muito diálogo, requer muita paciência, requer muito você conseguir falar ali uma fala onde eles entendam. Não adianta eu vir falar do throughput, o que é isso? Não, palavras difíceis, elas criam muros, eu acho. Sim. Então, é muito importante você ter essa proximidade com as pessoas e conseguir estruturar uma fala dentro do nível de compreensão delas. E sempre mostrando o resultado. A métrica mostra resultado, o produto mostra resultado, o que você entrega rápido surpreende. E isso, eu acho que esse é o caminho, sabe? Com o time, não. O time técnico, ele tem muitas ferramentas para entender o que se quer, né? Ali o desafio com o time técnico já são outros, mas não nesse sentido. Para quem está assistindo a nossa live, né, assim, nós escolhemos alguns tópicos, né? Não, isso aqui é só 1%, e ela vai estar com o perfil depois, vocês podem ir lá, adicionar, tirar mais dúvidas, fazer network. Eu vou fazer a minha última pergunta, e essa aqui é a cereja do bolo, né? Já percebeu que eu gosto de frases de efeito, né? Gerenciar projetos
é mais sobre lidar com pessoas ou sobre traduzir PowerPoint em uma realidade sem perder a nossa sanidade, né? Então, essa é a minha última pergunta para você. Adorei essa frase. Sim, concordo plenamente com você. Caramba, gerenciar projetos para mim, é essencialmente lidar com pessoas. Tá? O cronograma, o orçamento, a EAP, tudo isso são ferramentas para alinhar pessoas, para dar segurança para as pessoas, mas no final são as pessoas que escutam, que decidem, que aprovam, que travam ou destravam um projeto. Né? Verdade, então, isso é importante. A realidade do dia a dia, nesse sentido, é alinhar interesses, é gerenciar essas expectativas, utilizando tantas das ferramentas que a gente já citou, é manter o time engajado, é lidar com egos, é dar e receber feedback bom, dar e receber feedback maduro, né? Maduro. É resolver conflitos, é negociar com as pessoas. Então, é importante deixar isso muito claro. As pessoas, elas reagem muito mal à mudança, até hoje. Né? A gente precisa ali ter um time motivado e muito bem gerenciado para que ele se sinta seguro em fazer o trabalho dele. Né? E bem remunerado. E muito bem remunerado. Então, eu acredito sim que o sucesso de um projeto ele vem da nossa capacidade de criar alinhamento entre as pessoas. O cronograma, as ferramentas, é uma consequência de um time Sim. bem estruturado, bem engajado. Mas a gente precisa ser um time bem relacionado, com clareza de valor. O que eu preciso fazer? Por que eu preciso fazer? Qual é o meu propósito aqui? Né? Então, isso, para mim, assim, é a essência do sucesso de um projeto. É você ter pessoas muito bem sincronizadas em torno de um objetivo. Seja ele qual for o mercado, seja ele qual for a área. E não precisa ser de TI também, né? Não precisa ser de TI, pode ser projetos de outras áreas, né? Exatamente. E a gente, infelizmente, tem um mercado de trabalho, ainda uma cultura de trabalho que às vezes não ajuda nisso, né? Sim. Às vezes a tua empresa não te ajuda, às vezes a cultura da tua empresa não te ajuda. E aí é complicado. Você tem que saber lidar com pessoas, lidar com egos, se despir dos seus egos também. Sim. Também. Assumir os seus erros, ter ali uma liberdade, uma intimidade para chegar com quem quer que seja e vamos levantar os erros, né? Vamos tentar a nossa própria melhoria de trabalho. Então, para mim é isso. Eu acho que essa é a grande chave assim, do sucesso. Olha, para quem está vendo ao vivo ou gravado, como nós falamos no início, isso aqui é 1%, pode ser que a gente consiga fazer outras lives no futuro, trazendo outros assuntos. A ideia é que ela conseguisse compartilhar um pouquinho nessa 1 hora, um vislumbre do conhecimento dela, para mostrar que ela é um profissional super competente, com grande conhecimento, que vale a pena fazer network com ela. Ela tem criado conteúdo lá que vale a pena ler, comentar, compartilhar, porque quando você interage com pessoas que estão criando conteúdo, que eu acho, do meu ponto de vista, construtivo, que vai somar, né? Não importa se você é júnior, se você é pleno, se você é sênior, você nunca. Eu parto do princípio, eu falo isso o tempo todo, eu parto do princípio, eu mesmo sendo um cara sênior, que eu não sei de nada. Né? Então, as pessoas que chamei a Cristal, o Leandro, que era um cara de governança, você tocou nesse assunto que nós conversamos umas 3 semanas atrás sobre governança, né, sobre segurança, tudo o que a gente tem conversado aqui no Resumo Tech, eu parto do princípio que eu não sei de nada e o meu entrevistado ele está me alimentando com informações que eu vou levar e compartilhar. Então, eu te agradeço imensamente pelo seu tempo, pelo seu conhecimento, né? Nossa conexão lá com o C-Level lá foi providencial, né? Nem imaginava que naquele grupo a gente poderia conseguir trazer assim, amizade, respeito, de estar te indicando, né? Eu já te mandei algumas coisas para você, vai lá,
Você já mandou no grupo lá algumas coisas de vaga, de oportunidade, criar esse network. Então, Elaine, eu agradeço muito, muito mesmo pela sua colaboração e compartilhar comigo aqui, tá bom? Obrigada, Leandro, obrigada a todo mundo que está assistindo e que vai assistir. Fico muito satisfeita, muito honrada, porque a gente está aqui para isso, para ajudar um ao outro de alguma forma. E compartilhar conhecimento é uma forma muito legítima de ajudar o próximo. Eu adoro mostrar o que eu sei para que a outra pessoa aprenda, e eu adoro aprender com todos. Eu estou no LinkedIn muito por isso, né? Eu passo ali, tenho muita energia no LinkedIn, porque eu tenho uma rede muito inteligente, de postagens muito boas, de coisas que eu aprendo, de pessoas que têm iniciativas como a sua, onde as suas lives têm tanta riqueza. Então, é isso. Para mim é uma forma de aprender. Faço suas palavras a minha. Muito obrigada de coração. E como eu falei, agradecer aqui ao Jorge, o Jorge Gomes, ele falou que começou a seguir você, e eu falo, todo mundo, Obrigada, sigam Jorge. ela, façam conexão, vejam o conteúdo que ela compartilha. O network é para isso, eu sempre digo isso. O LinkedIn ele tem que deixar de ser uma rede social tipo Instagram, TikTok, e ser o que ele foi criado, né? Exato. Ele foi criado para compartilhar conhecimento e desenvolver o network, né? Mesmo que você está em Minas, eu estou aqui no Rio de Janeiro, amanhã eu vou estar em outro lugar, a gente vai fazendo conexões com as pessoas e vai criando, que eu falo essa roda do bem, né? Não, conexão é tudo. Quantas portas se abrem, quanto conhecimento a gente adquire, networking é tudo. Por favor, se conectem comigo e com todas as outras pessoas que valem a pena aí no dia a dia de vocês. Com certeza, pessoal. Obrigado, boa noite a todos aí. Elaine, fica aí que depois eu vou conversar com você. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Super beijo. Tchau.